Bom dia. Olá, bom dia. Vamos iniciar mais um Evangelho online pelo Lex. Eu me chamo Ângela, sou trabalhadora voluntária do Lex, tá? Quem já está aí na transmissão, eu queria só que me desse um ok em relação à imagem e ao áudio, se tá tudo bem. Acho que Rebeca, quem já está online, Napoleão, tá tudo bem com a transmissão, com a imagem e com o áudio? Vocês podem só ir me dando ok? Tá bom, ótimo. A gente está tendo uma participação especial aqui hoje, tá? É o meu bebê, o Luiz Rafael. Ele tá aqui nos bastidores no meu colo, então qualquer tipo de barulhinho ou intercorrência é ele, tá? Oi, gente. Ele vai ficar aqui. Então, hoje, né, a gente vai dar continuidade ao capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Itens 7 e 8. Convidar os pobres e os estropiados, tá bom? Então, vamos começar a nossa conexão com essa egrégora, esse grupo que está aqui, né? Já está aqui presente, tanto de encarnados aqui assistindo a live do Evangelho, quanto de desencarnados, né? Conectados a nós nesse momento. Lembrando que esses momentos de leitura em que a gente para ler coisas edificantes, ainda mais o Evangelho do Mestre Jesus Cristo, né? A gente está alimentando a nossa mente do mais puro alimento, né? Espiritual, que nos fortalece, que eleva as nossas vibrações, que conecta a nossa atenção com coisas que nos purificam, né? E isso é importante a gente lembrar, que aquilo onde a gente concentra a nossa atenção, né, diz muito sobre a qualidade dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e logo das nossas atitudes, né? Então vamos fazer uma prece, certo? Nos conectar, lembrando que quem tiver condições e quiser pode pegar um copo com água, colocar aí ao lado, para que essas vibrações emanadas aqui durante esse processo de leitura, de reflexão sobre as palavras de Jesus, né? E a própria equipe espiritual que dá suporte a esse trabalho possa estar magnetizando a nossa água, tá bom? Então vamos fazer a nossa prece inicial, né? Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos, né? Tentar prestar atenção um pouco na própria respiração, fazendo 3 respirações profundas e pausadas. Eu vou começar aqui fazendo. 1, 2, 3. Então, vamos visualizar um imenso sol de energia acima das nossas cabeças. Uma visualização. E é um sol de pura energia divina, uma condensação de pura energia divina acima das nossas cabeças. Desse sol de pura energia divina, descem raios que adentram
no nosso chakra coronário e vão limpando, purificando, equilibrando e renovando toda a estrutura e energia dos nossos chakras. Começando pelo coronário, a porta de entrada dessas energias sutis, e passando por cada um dos nossos centros de força. Nosso terceiro olho, nosso laríngeo, nosso cardíaco, plexo solar, genésico, básico. Até que nós nos vemos completamente envoltos enquanto uma coluna de luz, envolvidos por essa energia crística que vem dessa condensação nesse sol acima de nossas cabeças. Deixemos que essa energia purifique todos os nossos pensamentos, sentimentos. Vamos liberar os pesos, as angústias, os medos, as preocupações, as inseguranças. E vamos ter a certeza de que o Divino Mestre e todos os seres iluminados que sustentam o processo evolutivo do planeta cuida de cada um de nós o tempo inteiro. Basta que nós lembremos de chamar por eles e alimentemos a nossa fé todos os dias. Assim seja. Ok, então, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, itens 7 e 8, convidar os pobres e os estropiados, certo? Leitura do item 7. Ele disse também àquele que o havia convidado: quando derdes a jantar ou a ceiar, para isso não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos que forem ricos, de modo que eles os convidem em seguida, a seu turno, e que assim retribuam o que haviam recebido de vós. Mas quando fizerdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e estareis felizes, porque não terão meios para vô-lo retribuir, porque isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estavam à mesa, tendo ouvido essas palavras, disse-lhe: feliz aquele que comer do pão no reino de Deus. São Lucas 14, 12 e 15. Item 8. Quando fizerdes um festim, disse Jesus, para ele não convideis os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Estas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes se nelas se procura o espírito. Jesus não podia ter querido dizer que em lugar dos amigos é preciso reunir à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada. E há homens incapazes de compreenderem as nuances delicadas do pensamento, seria preciso imagens fortes, produzindo o efeito de cores berrantes. O fundo do pensamento se revela nestas palavras: serei felizes porque não terão meios para vô-lo retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem com vistas a um retorno, mas pelo único prazer de o fazer. Para dar uma comparação surpreendente, disse: convidai para os vossos festinhos os pobres, porque sabeis que estes não poderão nada vos retribuir. E por festins é preciso entender não o repasto propriamente dito, mas a participação na abundância de que desfrutais. Essas palavras podem, entretanto, também receber sua aplicação num sentido mais literal. Quantas pessoas não convidam
à sua mesa, senão aqueles que podem, como dizem, lhes honrar, ou que as podem convidar a seu turno. Outras, ao contrário, encontram satisfação em receber aqueles de seus parentes ou amigos que são menos felizes. Só um minuto. Já vai. Oh. Isso. Prontinho, gente. Então, de lhes honrar o que as podem convidar a seu turno. Outras, ao contrário, encontram satisfação em receber aqueles de seus parentes ou amigos que são menos felizes. Ora, quem é que não os possui entre os seus? É, por vezes, prestar-lhes um grande serviço sem o aparentar. Estes, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus se o fazem por benevolência, sem ostentação, e se sabem dissimular o benefício por uma sincera cordialidade. Né? Então, como nessa parte explicativa aqui do Evangelho, né, eles já colocam, né, Allan Kardec coloca, o quanto Jesus, a gente sabe bem disso, ele se utilizou muito de alegorias, de figuras de linguagem, para tentar passar princípios conscienciais, né, princípios morais muito refinados. Né? Naquela época que ele veio, era quase impossível para a maioria das consciências compreender, acessar esse nível de vivência psicológica. E hoje em dia, às vezes, ainda é difícil para a gente, né? Porque é o exercício mesmo de evolução espiritual que a gente precisa ir fazendo, né? Como é que a gente pode pegar esse princípio dessa passagem do Evangelho, né, que a gente acabou de ler, para a nossa vida cotidiana, né? Porque a gente já viu que isso é uma linguagem figurada. Jesus não está dizendo que a gente tem que convidar, fazer jantares, almoços, né, eventos nas nossas casas e convidar as pessoas na rua, os mendigos na rua. Não é nesse sentido que ele está falando, mas no sentido de que em todas as nossas relações sociais, afetivas, familiares e demais, que a gente possa exercitar a capacidade de fazer pelo outro, de agir com o outro, né? Da forma como a gente gostaria que o outro agisse com a gente, independente desse outro poder retribuir ou fazer qualquer tipo de benefício de volta para a gente, né? E isso é muitas vezes difícil no nosso nível de consciência, nas nossas relações, tá? Porque isso pressupõe, isso exige, isso demanda que nós tenhamos um exercício de autoconhecimento para que a gente possa exercer a empatia, né? A empatia de agir e ser com as pessoas ao nosso redor de uma forma respeitosa com as suas próprias especificidades, tá? Então, ser compreensivo com alguém, por exemplo, que não tem ainda o nível de maturação emocional e psicológica para ser compreensível com você também, né? Vamos sair do plano material da alegoria de Jesus, vamos para o plano das relações, tá? Ser compreensivo com alguém, com as suas limitações, com as suas dificuldades, né, com aquilo que nos magoa, mesmo essa pessoa não tendo ainda maturidade espiritual e psicológica para ser compreensivo também com a gente, né? Então, a nossa parte mais infantil, psicologicamente, poderia dizer, por que eu vou ser compreensivo com essa pessoa? Ela não é com ninguém, não é comigo, né? Por exemplo, na nossa cabeça. Não vai ser, vive julgando, vive criticando, né? E aí a gente pode voltar para esse princípio moral que Jesus ensinou, né? Mas a gente tem que tentar exercitar para com o outro
independente do outro poder retribuir ou não. Vocês entendem? Saindo do plano da ideia da doação material, do jantar, né? As relações afetivas, que a gente vai para o âmbito da caridade moral, né? Que é até um próximo tópico que vai ser falado aqui do Evangelho. Então, isso muitas vezes é o mais difícil, né? Não sei se vocês concordam nas nossas relações, né? A gente ser compreensivo com quem não tem condições naquele momento, naquele grau evolutivo de ser compreensivo com a gente também. A gente ser paciente, né? Com alguém que muitas vezes não é paciente com as nossas questões, tá? A gente ser prestativo, atencioso, né? Com alguém que normalmente não é quando a gente precisa, né? Vocês entendem? Aí se a gente for pensar nesse princípio do Evangelho, a gente diz, mas o que Jesus, né, do alto da sua evolução espiritual, está nos dizendo é que em todas as dimensões da nossa vida, das nossas relações, nós temos que agir para com as pessoas guiados pela ética divina, independente se essas pessoas já alcançaram esse nível de compreensão da ética divina, né? E se elas podem ou não agir para com a gente da mesma forma, tá? E esse é um exercício de muito desprendimento, né? Em que nós precisamos o tempo todo nos fiar, nos orientar, né? Pelo princípio de que eu ajo dessa forma, não esperando a aprovação dos outros, tá? Não esperando o reconhecimento dos outros, porque muitas vezes o nosso lado mais egóico, e tudo bem assim, normal, ele quer, né, que os outros digam, nossa, como fulano é legal, como Ângela é legal, né? Como ela faz isso pelas pessoas. E tudo bem assim, vamos acolher ainda esse nosso plano mais egóico, mais infantilizado, porque isso faz parte da experiência de evolução do espírito. Mas a gente tem que ir tentando trabalhar isso. É isso que Jesus nos traz, né? A gente tem que ir tentando se desprender dessa dimensão do reconhecimento do outro, né? De que os outros saibam, né? Que, por exemplo, pegando o exemplo da compreensão, que nós somos compreensivos mesmo com quem não é compreensivo com a gente, que nós somos pacientes mesmo com quem não é, que a gente se desprenda dessa necessidade de que os outros aprovem a nossa atitude, tá? E que essa guiança interna de agir conforme a ética divina, ela seja por uma satisfação interna nossa de sentir que nós estamos agindo da maneira mais correta como a nossa consciência crística nos aponta. Mesmo que ninguém esteja percebendo ou tendo capacidade de reconhecer, né? E esse é um processo que a gente precisa ir exercitando cada vez mais, né? E quando a gente lembra que a gente está vivendo numa época atual em que as redes sociais, a publicização da nossa vida está se tornando algo tão cotidiano nos nossos laços sociais, e isso não é só negativo, eu não estou aqui, como se diz, demonizando isso, né, as redes sociais, mas a gente precisa refletir também o quanto isso vai moldando a nossa forma de lidar com as pessoas e com o mundo, porque a gente vai, sem perceber, né, querendo mostrar para as pessoas e para o mundo aspectos nossos para que nós sejamos reconhecidos, né? Então, muitas vezes, e a gente sabe disso, a gente tem uma necessidade, faz uma coisa boa, né, para alguém, para as outras pessoas, e vem lá o nosso ego, e tudo bem assim, né, o nosso lado mais infantil precisa de aprovação, e a gente quer logo o quê? Publicar, mostrar para as pessoas, porque
a gente precisa desse reconhecimento, dessa aprovação, né? E tudo bem, o importante é que a gente passe cada vez mais a tentar meditar e elevar o nosso grau de compreensão das coisas para que a gente vá se desprendendo dessa necessidade, né? Porque se a gente se desprender, a gente vai conseguir exercitar esse princípio ético-moral que Jesus nos aponta, né? De fazer o bem sem a necessidade de reconhecimento, de aplauso, né? Pelo simples sentimento empático, né? De entender que o outro é um outro eu, né? E que, da mesma forma que eu gostaria de ser tratada, de ser recebida, de ser, né, considerada, eu vou fazer isso pelo outro, independente dele poder me retribuir ou não, né? Porque muitas vezes, gente, o que acontece, e isso é uma regra, né? Mas toda regra tem sua exceção, mas ok. As pessoas, elas só agem com a gente, nós com as pessoas, de acordo com a nossa capacidade de compreensão da vida, com a nossa maturidade psicológica e espiritual. Então, não é uma coisa deliberada, não é uma coisa de má intenção, mas são limitações mesmo de compreensão e emocionais que nós temos, né? E eu estou falando isso porque isso são formas de nós pensarmos que, por isso mesmo, que a gente não deve fazer o bem aos outros ou agir da forma mais amorosa, mais compreensiva, mais justa com os outros, só se eles tiverem o mesmo grau de compreensão, de amor e de justiça para com a gente. Porque muitas vezes eles não têm condição naquele momento de ter. E nós também não temos, às vezes, dependendo da situação, da relação, né? Porque as pessoas e as relações, elas evocam conteúdos emocionais e psicológicos diferentes em nós, respostas, por mais que nós tenhamos um padrão ali mediano e basal nosso, certo? Então, como que a gente pode tá vivenciando mais esse princípio aí que Jesus passou, né? Aí volta a mesma tecla que a gente tem que bater sempre: autoconhecimento, busca pela maturidade emocional, psicológica e espiritual, né? Porque aí eu vou entendendo que eu tenho imperfeições também, que eu tenho limitações também, né? E que dessa forma eu consigo ser mais empática com os outros, né? E entender que por isso mesmo eu vou ser mais eu vou ser mais paciente com as limitações dos outros, né? Então, independente se o outro pode me retribuir ou não, eu vou ofertar o que eu tenho para ofertar, né? E não para me achar melhor, tá? E é todo um processo, né, de maturação mesmo, consciencial, que a gente vai tentando no nosso dia a dia, o tempo todo, né? Sem autocobrança demais, sem um ideal irreal sobre a nossa capacidade de exercitar os princípios morais. A gente tem que entender que é um processo, é no dia a dia mesmo, né? E eu tendo essa visão em relação a mim, é mais fácil eu ter em relação ao outro também, né? Eu entender que o outro também tem o processo dele, tá? E que eu não, por isso mesmo eu não vou ser tão crítico, tão julgador, né, daquela outra pessoa e das limitações dela, tá? E aí, dessa forma, né, a gente pode, né, se sentir feliz, né, por comer do pão no reino de Deus, né, como fala essa passagem do Evangelho de São Lucas, né? Ou seja, esse pão do conhecimento espiritual, né, que nos transforma internamente, que transforma a nossa forma de ver, de sentir, de viver e de se relacionar com as pessoas. Porque esse é o objetivo primordial de todos os ensinamentos do Mestre Jesus Cristo.
é transformar o nosso relacionamento com a gente mesmo e transformar o nosso relacionamento com todas as pessoas na nossa vida, né? A partir da vivência desses ensinamentos, né? Do amor a si mesmo e ao outro, da compreensão a si mesmo e ao outro, né? E todos esses princípios que a gente sabe que Jesus veio nos passar, tá? Então, vamos tentar cada vez mais exercitar isso, né? De agir com os outros, para com os outros, da forma como os princípios éticos morais de Jesus nos ensinam, independente do outro poder nos retribuir ou não, tá? Sempre. E tudo bem se às vezes a gente não conseguir, é uma tentativa. E aí a gente vai tentando, vai se autoconhecendo, vai se percebendo em cada uma das situações, né? Pois vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a espiritualidade amiga pela oportunidade de amadurecimento espiritual, pelas inspirações, né? Pela oportunidade de estarmos aqui nesse momento, encarnados no planeta, passando pelas experiências necessárias que todos nós precisamos, cada um com as suas, né? Que a gente possa ter a nossa capacidade de compreensão de nós mesmos, dos outros e da vida cada vez mais alargada, né? Nos tornamos pessoas com uma grandeza consciencial e espiritual, para que a gente julgue menos, para que a gente critique menos, né? E dessa forma a gente possa construir relações mais honestas, mais genuínas, mais amorosas, mais caridosas, né? Da forma como o Mestre Jesus veio nos chamar a atenção de que é possível, de que esse é o objetivo da evolução, né? Então, muito obrigada, amado Mestre Jesus, e a toda a vossa egrégora de luz que dá suporte a todos os trabalhos espirituais do planeta, independente de religião, de filosofia, né? Estamos todos na busca do melhoramento espiritual e o objetivo são relações mais justas, mais amorosas, mais harmônicas. Então, que assim seja, né? E aí, Bel, e todo mundo que aqui esteve, muito, muito obrigada. Que a gente tenha um final de semana de muita paz, de muita luz, né? Dentro dos nossos corações e com os nossos, né?